Fala, torcedor palestrino, estamos aqui de volta com o nosso canal Notícias Meu Verdão, sempre trazendo atualizações de tudo que fala sobre o Palmeiras. Todo esse universo do Palmeiras você confere aqui. E hoje nós vamos comentar a derrota do Porcão aí, o Red Bull Bragantino. Ih, rapaz, essa derrota doeu e tem palmeirense aí muito emocionado nas redes sociais. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. E vamos também falar das últimas de Bruno Henrique. O que está acontecendo? O homem vem, o homem não vem. Eu vou atualizar você de tudo que está acontecendo sobre isso. Mas antes, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações, dá um badalo nele aí para que você, toda vez que sair vídeo novo nesse canal, você seja notificado aí no seu celular também, e deixa o joinha, porque isso faz com que o robozinho do YouTube divulgue esses vídeos para mais palmeirense. Tá bom, palestra? Vamos pro vídeo, vamos falar de Palmeiras, simbora. Começando aí falando de Bragantino e Palmeiras, né? Cara, que jogo frio e quente ao mesmo tempo, posso dizer para vocês. Foi um jogo que o Palmeiras, eu acredito que mereceu vencer, jogou bem, mas por alguns detalhes o Palmeiras acabou perdendo esse jogo aí. E aí a busca pelo Botafogo começa a ficar mais difícil. Mas a minha opinião, já quero começar dizendo aqui para vocês que eu acredito que esse jogo era para ter entrado com o time titular. Apesar de ter muito palmeirense nas redes sociais, que eu respeito demais, falar que o Abel acertou em entrar com o time reserva, porque poderia machucar ou gerar algum problema para os titulares lá na quinta-feira contra o Boca Juniors, eu entendo e respeito a sua opinião, mas eu acredito que o Palmeiras deveria pelo menos ter entrado aí com o time titular, ou pelo menos mesclado entre titulares e molecada. Só que o que acontece? A molecada surpreendeu. A gente não pode chegar aqui e descer as críticas a ele, falar que eles não prestam, muito pelo contrário. A molecada jogou demais, essa molecada do Palmeiras, e se mostrou muito melhor banco do que muito jogador de time grande por aí, tá? O Palmeiras tem um excelente banco de reservas com essa molecada. Vou destacar aqui pra vocês aqui, ó, o Vanderlan, o John, Luiz Guilherme e o Hendrick, que fizeram uma partidaça aí pelo Palmeiras, tá certo? E aí a gente começa e tem muito palmeirense enchendo o saco, dizendo que o Rios falhou. E eu quero dizer aqui pra vocês o seguinte: eu não critico o Rios por aquele pênalti. O jogador tem braço, bicho. Quando você joga correndo, você não anda parado, estático assim com seus braços, você movimenta. E aquela bola bate no braço de trás aqui, na velocidade, se é que você me entende, do Rios. Ali, aquele tipo de pênalti eu já vi árbitro marcar, como marcou contra o Bragantino. Eu já vi árbitro nem ser chamado no VAR por causa daquilo ali. A verdade é que bola na mão ou mão na bola já ficou muito, como que eu posso dizer, é difícil de analisar o que é pênalti e o que não é quando a bola resvala na mão do cara, né? Essa é a verdade. Mas ali eu não critico o Rios, tá? Para mim o Rios é um excelente jogador, para mim não foi falha dele, foi uma fatalidade que aconteceu durante o jogo. E é verdade, o Red Bull Bragantino, a partir daquele pênalti, mudou o esquema do jogo, jogou a pressão toda para cima do Palmeiras e os caras pressionaram. Até que a gente tomou o segundo gol aí no final, e um golzinho chato, aquele gol que estava predestinado, que de fato não era para o Palmeiras ganhar esse jogo. Mas ó, a verdade é o seguinte: essa molecada jogou demais. Você aí, torcedor, que tá aí enchendo o saco, falando que não sei o que, criticando contratação, com razão, mas agora não é hora de falar de contratação, porque não tem como mais. A gente tem que seguir com o que tem. E essa molecada já deu resposta aí do que veio, do que é capaz, certo? Grava isso que eu tô falando pra vocês. Agora sim, falando aqui algumas coisas. Eu falei de 4 caras aqui que eu destaquei que pra mim jogaram muito nesse jogo, que é o Vanderlan, o John, que jogou muito bem nesse jogo, o Luiz Guilherme meteu aquela bola na trave, uma jogadaça dele, e quem dirá do Hendrick, né? O Hendrick tá pedindo passagem pra jogar nesse time do Palmeiras. Ele está pedindo passagem. Mas acredite se quiser, tem torcedor aí criticando o Hendrick nas redes sociais, cara. Eu queria saber quem é o cara que tá criticando o Hendrick nas redes sociais. Eu não consigo entender. O moleque faz um baita de um golaço, e aí tem cara que vai lá e que diz: ah, mas foi o goleiro que saiu mal. O mérito é todo do Hendrick. Um golaço do menino, e eu não consigo entender por que tem torcedor ainda criticando o Hendrick, tá certo? Mas eu separei uma fala aqui do professor Abel Ferreira que nós vamos ver juntos aqui agora,
Tá certo? E aí eu quero depois disso aí ainda falar mais um pouquinho do Hendrick e ainda falar do professor Abel Ferreira, que tem muita gente criticando ele por causa desse jogo aí. Boa noite, Abel. Hoje você começou com o Hendrick no meio, numa posição que ele fazia no início da temporada quando ele era titular, e você usava de um lado o Dudu, do outro mudava às vezes, mas normalmente era um sistema parecido com o que ele começou jogando hoje, mas um contexto de jogo em que ele teria campo para correr nas costas da defesa, e foi exatamente isso que ele fez para fazer o gol. E ele já fez isso algumas vezes, ele é muito bom nesse tipo de jogada contra o Corinthians, outros jogos ele tem isso. Por isso às vezes ele também não é titular, porque esse não é um contexto que ele jogaria. Tira o chapéu para si. Claro que o Hendrick, quando é que o Hendrick é bom? É isto, é quando tem espaço nas costas, utiliza a sua velocidade, que é a margem de marca dele, o seu drible, a sua finalização. Isto ele é forte. Quando jogas com uma equipa que joga em blocos baixos, com pouco espaço, também nos ajuda. É um jogador que tem 17 anos, volto aqui a referir, quer dizer, se fosse num trabalho normal eu estava impedido de o meter a jogar, certo? O Luís Guilherme é a mesma coisa, se fosse no trabalho normal não podia, porque isto é exploração de trabalho menor, mas no futebol isso pode. Jogaram muito bem os dois, são dois jogadores que, eu também já disse isso várias vezes, só que às vezes é preciso estar sempre a relembrar. Já disse várias vezes que esta equipa tem presente e tem futuro. O que às vezes não tem é o futebol brasileiro, não tem é paciência para às vezes alguns erros que se cometem neste processo de formação, de haver jogos que as coisas não nos vão correr tão bem. Por isso é que eu disse que hoje, umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, e acho que hoje foi um jogo, como te disse, dá os parabéns ao Bragantino, mas nós hoje podíamos ter saído daqui com outro resultado. Mas o futebol é isto, o futebol é eficácia, é não cometer deslizes como nós cometemos no primeiro penalti. No segundo golo, eu acho que são dois golos, infelizmente, muito consentidos da nossa parte, mas tenho a certeza absoluta que os jogadores que jogaram quiseram fazer o melhor, se prepararam bem, fizeram uma belíssima primeira parte. Sabia que ao longo do tempo, jogando com o Bragantino, aqui em casa, uma equipa que tem jogado quase sempre os mesmos, nos últimos 4, 5 jogos, o Caixinha não tem trocado a equipa e nós trocámos a equipa toda, que nos ia faltar alguma energia e ritmo de jogo, mas na minha opinião os jogadores estiveram muito, muito bem hoje. Bom, tá aí a fala do professor Abel Ferreira, e aqui eu gostaria de pontuar primeiro. Depois aí, segundo aí a informação do Abel Ferreira, que ele falou, a gente tem que ter paciência. O Hendrick perdeu um gol lá também, que podia ter feito de bicicleta, mas o moleque fez um golaço, e eu não entendo por que o palmeirense está criticando tanto o Hendrick aí nas redes sociais. E tem mais, eu vou falar pra você aí, Palestrino, que tá aí desse lado aí. Eu entraria com ele de titular contra o Boca Juniors, tá? Eu vou falar isso aqui a semana toda pra vocês. Ainda que a gente jogue o Rony pra esquerda e meta o Rony ali, o Hendrick de centroavante, eu acho que é a melhor coisa, e os caras do Boca Juniors não tá esperando isso. Apesar de eu acreditar que este senhor aqui não vai fazer isso que eu estou falando. Mas tudo bem, paciência. Outra coisa que ele falou aqui: o palmeirense precisa ter paciência com esses garotos da base. Esse jogo, principalmente o primeiro tempo do Palmeiras contra o Bragantino, se o Palmeiras tivesse ali 3 peças titulares, como talvez o Zé Rafael ou o Rafael Veiga junto ali também, e mais algum outro titular, é bem capaz que o Palmeiras teria vencido esse jogo, tá? Por isso que eu bati aqui na tecla que eu acredito que precisava ter titulares nesse jogo se ainda quisesse buscar o Botafogo, certo? Acredito que agora está muito difícil, mas nada impede do Goiás ganhar do Botafogo hoje, certo? Porque o Goiás está ali, se vencer, sai da zona de rebaixamento, e pode ter certeza que os verdinhos lá de Goiás vão jogar o melhor que eles podem para cima do Botafogo. Então, calma, Palestrino, calma que não tem nada perdido aí, tá certo? O foco total agora é quinta-feira, onde a gente vai do céu ao inferno, porque nós vamos decidir se de fato vamos para a final da Libertadores ou não. É um jogo complicado, vou trazer vídeo aqui no canal falando sobre isso também, então por isso que é muito importante você estar com o sininho badalado aí, para você não perder nada do que acontece. E eu quero que você escreva aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse jogo. Você fica à vontade para discordar de mim, pode escrever aí nos comentários, mas é claro, sempre com aquela educação. Valeu, Palestrino? Vamos para o próximo assunto aqui, que eu tenho certeza que é disso que você quer saber, certo? Alguém sabe quem é esse cara aí? Denis Ricardo 3. Esse cara aí é nada mais nada menos do que o empresário do Bruno Henrique. Esse cara posta essa coisa aí, já não bastasse o palmeirense tá doido aí nas redes sociais aí pela derrota
pro Bragantino. Só tem duas coisas que permeiam a cabeça deles aí agora. Uma é a contratação do Bruno Henrique. Será que o cara vem? Será que não vem? E a outra é o jogo de quinta-feira. Mas o Denis Ricardo me faz uma dessa daí. Ele publica uma foto dele, quem não sabe ele já jogou no Palmeiras, com a camiseta do Palmeiras. Dizendo o seguinte: 2003, um ano que sofri com várias lesões musculares, mas fui muitos amigos que respeito muito. Futebol é uma faculdade que você tem a oportunidade de viver experiências incríveis. Por que ele... E ele posta, né, na verdade, essa foto aí, depois de, parece, do Bruno Henrique recusar uma segunda investida do Flamengo. Parece que o Cheirinho não tá querendo ceder 3 anos para ele de contrato. Parece que o Cheirinho não tá querendo aumentar o salário dele de jeito nenhum. E a oferta que ele tem na mesa melhor para o futebol dele é a do Palmeiras. Se você for procurar em qualquer mídia, os caras estão falando isso. A melhor proposta na mesa pelo Bruno Henrique é a do Palmeiras, tá certo? Então, dadas essas circunstâncias, esse cidadão vem aqui para aqueles místicos que gostam de sinais aí na internet. Este camarada vai e me posta essa foto com a camiseta do Palmeiras, tá certo? E aí a galera já ficou doida, né? Tá aí, ó, BH no Palmeiras já é realidade. BH no Palmeiras, chega de passar raiva e ser vice. Vem ser feliz no maior do Brasil. BH no Palmeiras. Então assim, se já não bastasse tudo o que está acontecendo, este ser fica aí mandando em direta do suposta vinda do Bruno Henrique pro Palmeiras. E aí, você acredita que esse cara vem ainda? Final de semana aí agora, o Oswaldo Pascoal também soltou que o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Ele literalmente falou isso. Porque o Flamengo já disse para ele que não quer dar o contrato que ele tá pedindo. Não tem outras propostas nas mesas, mas nenhuma chega aos pés da proposta do Palmeiras. Segundo o Oswaldo Pascoal aí, o salário do cara, que é de 1.200.000 e pouco, lá parece uma coisa assim lá no Flamengo, foi aumentado para quase 2 milhões de reais do Palmeiras. Essa é a oferta que está na mesa, que foi oferecida por Bruno Henrique. Já trouxe aqui no canal, com 2 anos de contrato, e se ele cumprir algumas metinhas aí, se prorroga por 3 anos esse contrato no Palmeiras. Foram as luvas aí de 10 milhões de reais que o jogador tá querendo do Flamengo e o Flamengo não quer dar, espalhadas aí pelo contrato. O Palmeiras ofereceu tudo isso aí para ele. Então, segundo o Oswaldo Pascoal, o Bruno Henrique só não vem para o Palmeiras se ele não quiser. É aquilo que a gente já conversou aqui e eu volto a dizer para vocês. Ele só não disse sim para o Palmeiras ainda, porque ele tem um respeito enorme pelo time do Flamengo, ele tem uma identificação com a torcida do Flamengo muito grande e a esposa dele também está querendo que ele fique no Rio de Janeiro, tá certo? Então essas coisas pesam na decisão do jogador e eu respeito completamente. Só que agora cá entre nós, ô Bruno Henrique, para de ser palhaço aí no Flamengo, os caras não te valorizam, você voltou aí, voltou jogando muito e os caras ainda estão pechinchando para fechar com você. Vem ser feliz aqui no Verdão, essa é a estimativa, pode ter certeza que o torcedor palmeirense vai te acolher aqui como se fosse um filho, tá certo? E você aí, palestino, o que você acha de tudo isso? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. E agora, do mais, eu vou ficando por aqui. Essas eram as coisas que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like pro robozinho do YouTube espalhar esse vídeo aí para mais palmeirenses. No que eu vou dizendo aqui, fiquem com o Papai do Céu. Eu te vejo num próximo vídeo e avante palestra sempre.